Sejam todos bem-vindos. Como é de costume, a gente sempre faz uma prece, né? Então vamos nesse momento nos prepararmos para o nosso momento doutrinário, fazendo a nossa prece. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida, porque aqui estamos, por esta casa que nos recebe, por esta doutrina cristã consoladora, que nos auxilia a bem vivermos. Agradecemos a Deus pela nossa vida e pela vida de todos aqueles homens, mulheres, por todos os nossos antepassados que partiram antes, porque proporcionaram a nossa vida aqui hoje. E assim, que tenhamos um bom momento doutrinário e que assim seja. Que assim seja. Nós chamamos de momento doutrinário, que é o momento em que falamos da doutrina do Cristo. É a nossa palestra. Para hoje, o nosso assunto é partiram antes. Todos nós temos alguns entes queridos que já partiram, que partiram antes de nós, aqui desta vida. E nós, que aqui estamos em uma casa espírita, será que nós devíamos sempre dizer desencarnaram? Ou a gente diz morreram? Será que a gente diz eles são finados? A verdade é que não faz diferença. A diferença é sim que a gente entenda. Entenda que há muitas formas de encarar a morte, assim como há muitas formas de encararmos a vida. Cada um de nós vive de maneira diferente. Muitos de nós ainda praticamos alguns rituais de várias outras religiões. Rituais aprendidos em família, rituais aprendidos com os nossos avós ou com a sociedade na qual estamos inseridos. Alguns rituais têm o objetivo de preparar a família para a separação daquele que morreu, outros tem o objetivo de preparar o morto para a entrada em sua nova vida. São muitos os tipos de rituais, os motivos para fazermos algum ritual no momento da morte. E o importante é que devemos fazê-los se nos sentimos bem. E mais importante ainda, se aquele nosso ente querido ou nosso amigo que desencarnou manifestou em vida o desejo de que algo fosse feito quando da sua morte, ou no momento de morrer, ou após a sua morte, se pediu que a gente fizesse algo. Alguns pedem para plantar uma árvore por ele, outros para fazer uma missa, rezar uma missa, fazer uma oração, ir ao centro espírita, tomar um passe. Não importa o que nos tenha sido pedido, mas se este pedido é a crença daquele que já desencarnou, daquele que partiu, devemos sim fazê-lo. É a nossa homenagem àquele que partiu. Nenhum problema há para nós participarmos de missas, cultos, orações em qualquer tipo de templo ou de qualquer religião. Importa é que a gente se despeça sempre daquele que partiu antes, daquele que já foi. Não faz diferença se o nosso costume é ir a um cemitério, a uma praça, a um parque, a uma floresta, ou fazer isso em casa, ou aqui na casa espírita. Importa é que se a gente se sente bem, homenageando, fazendo algo pelos nossos entes queridos que já partiram, que partiram antes, que a gente faça. O que não deve ser feito é ficar incomodado, preocupado. Ai, será que eu deveria? Ah, mas eles iam acender vela, não gosto de vela. A gente deve fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. E a gente não deve deixar de fazer por todos os nossos entes queridos uma prece. Não no dia 2 de novembro, não só no momento da morte, mas em todos os momentos em que a gente se lembre dos nossos entes queridos que partiram antes.
a gente deve fazer a prece, porque nós acreditamos que somos espíritos imortais. Cá estamos na Terra nesse momento, no ano de 2022. Mas quem sabe quantas vidas já tivemos antes dos anos 2000, antes do ano 1900? Podemos ter tido dezenas, centenas de vidas até. E ainda temos a certeza de que seguiremos vivendo após essa vida. Então, aqueles que partiram antes, aonde estão? Seguindo, vivendo a sua vida. De acordo com aquilo que eles viveram aqui na Terra, de acordo com aquilo que eles viveram em vidas anteriores. Mas seguem vivendo. E nós, cá estamos também. Bem vivos ainda, né? Acho que todos esses que estamos aqui nos enxergando, estamos vivos. Pois assim também estão aqueles que partiram antes, vivos, mas escondidos aos nossos olhos. Há um livro infantil, mas é muito bom e serve para qualquer adulto. O livro se chama Esconde, Esconde. Ele é de Adeilson Salles. É de um menino que estava partindo e a família muito triste, porque ele já estava indo, se despedindo com uma doença grave. Mas aí ele também via alguém que já havia partido antes. Era o seu avô. E o avô aparecia ora num lugar, ora no outro, para ensinar o menino que era como uma brincadeira de esconde-esconde. Ora enxerga, ora não enxerga. Ele estava então preparando aquele menino já doente, mas que não estava triste, estava tranquilo para o seu desencarne. E assim, quando os pais tiveram que se preparar para o momento da despedida, foi o menino quem consolou os seus pais, dizendo: assim como meu avô, eu vou brincar de esconde-esconde com vocês. Por um tempo vocês não vão me ver, mas logo a gente se vê de novo, porque esconde-esconde não é para sempre. É um jeito didático de ensinar às crianças, aos adultos e a todos nós que temos alguma dúvida. E que prova nós temos de que os espíritos, os homens que já viveram, estão vivos? Será que temos alguma prova? A resposta é sim. Acreditamos que desde a antiguidade os homens já se comunicavam com os espíritos, aprendendo que aqueles que se comunicavam não eram deuses, não era demônio, não eram anjos, e sim, eram os espíritos dos homens que haviam partido antes. E nós, espíritas, acreditamos que assim seja e assim tenha sido, e temos muitas provas de que assim acontece. Nós acreditamos que não só em uma casa espírita ocorre a comunicação dos espíritos com os homens que cá estão vivos. Nós temos na doutrina espírita, nos livros, vários ensinamentos para que a gente melhor se prepare para esta nossa vida futura, para essa nossa vida presente. Há um livro chamado O Livro dos Espíritos. Lá temos 1019 argumentos para que a gente entenda como se dá a origem, o destino, para onde vamos, de onde viemos. Nós dizemos até que o Espiritismo matou a morte. Já ouviram esta frase? Porque o Espiritismo nos ensina que a vida segue sendo vivida de uma outra forma, num outro plano, mas segue sendo vivida. Porque se a morte não acontecesse, o que é que aconteceria com os nossos corpos? Ficaríamos todos bem velhinhos, né? Com aqueles corpos bem acabadinhos. Imagina nós vivendo 200 anos, 500 anos, 1000 anos. Acho que a gente não deseja isso, né? Com esse corpo, não. É tão bom que haja a renovação. Quando o nosso corpo não mais nos sustenta,
quando o pulmão já não consegue manter a vida, o coração não consegue pulsar mais o nosso sangue, quando o nosso cérebro não funciona mais, vamos morrendo. E quando é que a gente desencarna, por fim? Quando todas as funções vitais do corpo já não existem mais. Então, didaticamente, a gente pode dizer: quem morre é o corpo, quem desencarna é o espírito. É apenas uma forma didática de dizer. Por exemplo, se eu hoje, Gionara, morresse, desencarnasse, meu corpo, minha individualidade, chamada Gionara, desencarnaria, morreria com 52 anos, é a minha idade. Mas o meu espírito, ele tem 52 anos? Provavelmente não. Provavelmente é um espírito que muitas outras vidas já viveu. Posso ter sido homem, posso ter sido mulher, em outras vidas antes dessa existência. Então, de uma forma didática, morre o homem, desencarna o espírito. E usamos este termo desencarnar como também sendo uma forma didática de ensinar a vida que segue. Desencarnar é sair da carne, deixar a carne, não mais usar aquele corpo de carne que não sustenta mais a vida do espírito. Às vezes parece um termo estranho, né? Desencarnar, sair da carne, mas é só um jeito didático de explicar. Não mais tem aquele corpo de carne, mas segue tendo a vida do espírito. E citei antes o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Há muitos outros livros que nos ensinam sobre a vida futura. Um dos livros é o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, Jesus disse que estava assim, que estaria nos esperando em algum lugar. Lembram de ter ouvido, de ter lido sobre isso? Está em João, capítulo 12, versículo 2. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa frase todos conhecem. Mas Jesus também falou da vida futura. E nós acreditamos em Jesus, não é? Nenhum motivo há para duvidarmos das palavras deste nosso modelo, deste nosso guia. Jesus disse, na sequência do na casa de meu Pai há muitas moradas, disse o seguinte: não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. João 14, 12. Por que é que Jesus teria dito, vou preparar um lugar para vocês, se não houvesse vida após esta vida? Jesus não mente, não mentiu. Então ele estava no futuro daqueles homens que estavam lá com ele, esperando. Foi à frente, foi preparar o lugar. E Jesus segue existindo, segue à nossa frente, como espírito mais evoluído que qualquer um de nós, à nossa frente, preparando o lugar para todos nós, para qualquer um de nós. Porque a casa do Pai tem muitas moradas. E aonde são essas moradas? Aonde estão esses espíritos que a gente não enxerga? Estes tantos homens e mulheres que já partiram antes, que já desencarnaram? Em alguma das moradas da casa do Pai. Não sabemos dizer se em algum planeta, em alguma estrela que a gente enxerga neste nosso céu tão belo. Mas podemos afirmar, com certeza absoluta, que alguns desses planetas certamente será habitado, deve ser habitado, porque nada na criação do Pai é inútil. Não teria Deus criado este monte de estrelas, planetas que vemos aqui da Terra só para que a gente olhasse? Faria sentido Deus ter criado apenas enfeites no céu? Quando éramos mais jovens, alguns de nós até estudávamos que no mundo só existiam 9 planetas. Era assim, era finito
esse nosso universo. Agora mais jovens, os mais jovens já aprenderam que esse universo é infinito, que aqueles buracos negros, aqueles lugares lá no espaço onde os telescópios antigamente enxergavam o nada, não é que há nada. Lá há muito, só que está muito longe. Não se enxergava com a nossa tecnologia, com os nossos telescópios. E hoje, telescópios mais modernos, mais potentes, mais eficientes, mostram que há muitas galáxias. E nós acreditávamos no passado que só existia a tal da Via Láctea, a nossa galáxia. Mas há muitas moradas na casa de nosso Pai. E para alguma delas iremos nós, em algum momento, quando assim o merecermos, quando assim chegar a hora. Por hora cá estamos muito bem aqui, não é? Estamos todos aqui, bem vivos, bem saudáveis, até onde nos seja possível, mas há também algumas coisas que podemos fazer para preparar a nossa morte. Falar em morte não é algo muito agradável, não é? Há casas, há lares, há famílias em que este assunto nunca é falado, a não ser quando morre alguém. E ainda assim, há uma afirmação que venho lhes dizer hoje, para que vocês, entendendo, não mais a repitam. É um pedido, para que a gente não use uma afirmação. Alguns de nós já ouvimos quando desencarnou algum parente, algum amigo, a seguinte afirmação: Deus quis assim. Já não ouvimos? Muitos, né? Mas imaginem para alguém, se eu estou aqui com minha amiga ao meu lado e eu vou consolá-la. Mas Deus quis assim. Ela vai se sentir consolada? Muito pouco, né? A gente tem fé em Deus, a gente acredita em Deus, que Deus é bom, que Deus é bondade. Como assim Deus quis o mal, Deus quis que eu sofresse? Então, para que a gente não repita, Deus permitiu que assim fosse. Era chegada a hora e Deus permitiu que aquele que estava na hora de partir, partisse. Às vezes Deus permite que a gente adoeça, assim como permite que a gente se alegre, que a gente passe por muitas bem-aventuranças, por muitas coisas boas. Deus permite, como Jesus nos disse, a cada um segundo as suas obras. Mas esta frase, principalmente dita para crianças pequenas, imaginem que efeito tem. Uma criança pequenina, recém-aprendendo sobre as coisas da vida, sobre Deus, sobre Jesus, sobre religião, perde um ente querido, mãe, pai, amigo, irmão, e alguém vai dizer a ela: Deus quis. Ela vai gostar de Deus? Ela vai ficar de bem com Deus quando ela está recém-aprendendo sobre as coisas da vida? Ela pode ficar de mal com Deus. Então, para que a gente use palavras consoladoras. E quando a gente não tiver nada para dizer, que a gente não diga nada. Que a gente abra mais os braços do que a boca. Que a gente abrace, porque às vezes um abraço conforta muito mais na hora da morte, na hora da despedida, do que palavras malditas. Não malditas de mal dizer, não palavras demoníacas. E que a gente, na hora do desencarne, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, que a gente diga algo, que a gente se despeça. Porque já imaginaram aonde pode estar o nosso ente querido na hora do funeral, na hora da despedida? Somos espíritos imortais. Eles podem estar junto de nós, podem estar em seu próprio funeral, podem estar muito longe também, não estamos dizendo que certamente estarão participando ali em espírito. Mas caso estivessem, e aonde estiverem, o que é mais adequado que a gente lhes diga? É isso que a gente deve fazer. Dizer aquilo que seja mais adequado. E se a gente não tiver nada agradável, nada adequado para dizer, que a gente não diga. Que a gente faça uma prece. Mas que a gente faça algo.
que a gente sempre faça algo. E lembre, quando nada houver para ser dito, que a gente não diga. Que a gente também não faça elogios descabidos. Imagina se aquele que está ali ouvindo o elogio descabido, ali ao nosso lado está, e aí vai estar pensando que é de nós. Então, quando não houver nada de bom a ser dito, que a gente não diga. Porque às vezes só estar presente é mais importante. Não estamos aqui dizendo regras, estamos apenas recomendando. Recomendando o bem proceder. E bem proceder como espíritas que somos. Os espíritos daqueles que partiram antes seguem vivos. Vivos de outra forma. Vivos em outros planos da vida e às vezes logo que partiram, vivos bem pertinho de nós. Falando em livros, como estava falando, falei o Novo Testamento, falei o Livro dos Espíritos, há muitos outros livros, há muitos outros relatos que nos falam das vidas, das comunicações dos espíritos. De Allan Kardec, nós temos também o Livro dos Médiuns, que logo no início faz o questionamento sobre espíritos. Que provas temos nós dos espíritos? E o Livro dos Médiuns relata muitas formas de comunicação dos homens com os espíritos. E vocês sabem que todos nós somos médiuns? Todos nós temos algum tipo de comunicação com algum espírito? Todos já ouvimos falar em anjo da guarda? Não ouvimos? Espírito protetor, espírito familiar? Que sentido haveria em existir um anjo da guarda se nós não o ouvíssemos nunca? Não o sentíssemos nunca? Não percebêssemos nunca a sua presença? Ele é um espírito, não é? Assim como nós somos. Então nós já nos comunicamos com espíritos também. Sendo espíritas ou não, existem anjos da guarda para todos os homens, independente da religião. Deus nos envia aqui à Terra para vivermos com um protetor, com um espírito amigo, que é este anjo da guarda. Alguns de nós chamamos ele de mentor, de protetor, não importa o nome. É o nosso espírito amigo e com quem nos comunicamos, de quando em quando. Menos do que ele gostaria, né? Todo anjo da guarda certamente gostaria que a gente ouvisse ele muito mais vezes. Quando ele nos orienta, faça o bem, não faça o mal, vá por aqui ou por ali. Nem sempre a gente escuta, mas de quando em quando a gente escuta. Ele nos conduz ao melhor caminho, como um pai lhe recomendou que fizesse. Há um outro livro de Allan Kardec que se chama O Céu e o Inferno. Neste livro há muitos relatos de espíritos que deixaram este mundo, foram para outro mundo, e fala de espíritos sofredores, espíritos alegres, espíritos felizes e infelizes. Mas o principal objetivo de tudo isto que está nestes livros de Allan Kardec e em muitos outros que nos falam da vida após a morte, é que o objetivo deles é nos ensinar a viver. Nos ensinar a viver para que sim, a gente, quem sabe, tenha uma boa morte. Há uma frase que muitos de nós conhecemos, não sabemos o autor, está em alguns poemas e em algumas canções, que nos recomenda viver como quem sabe que vai morrer um dia, e morrer como aquele que soube viver direito. É a nossa tarefa, não é? Por isso que aqui estamos. Todos queremos ser felizes, ter coisas boas, saúde, sucesso em nossas vidas. Viver bem. Viver bem para morrer bem não quer dizer que, sabendo apenas que a vida continua, apesar disso também ajudar bastante, mas morrer bem para que a gente possa chegar ao final da vida sem muitos arrependimentos, sem muitas tristezas, para que quando chegar a nossa hora de avaliar como a gente viveu, a gente possa dizer, eu vivi bem, eu tive uma boa vida, fiz o que pude, cometi alguns erros, alguns acertos, mas vivi bem. É o desejo de todos nós. Não é porque somos aqui espíritos espíritas que assim podemos afirmar.
Todos nós desejamos viver bem. E assim, quem sabe, morreremos bem também, né? Quando chegar a nossa hora. Que seja bem longe. Todos desejamos ainda viver bem e por muito tempo ainda, né? Se alguém pergunta quem quer ir para o céu, a gente levanta a mão rapidinho. Quem quer ir para o céu hoje, a gente abaixa rapidinho também, né? E se alguém ficou com a mão levantada, né? Com o desejo de ir para o céu hoje, venha conversar com a gente. Podemos lhe ajudar a resolver estes problemas, entender melhor esses problemas que afligem a vida, que dão vontade de acabar com a vida, de partir logo dessa para uma melhor. Mas nesse momento, nosso desejo é que todos, espíritos que aqui estão, vocês, nós, possamos entender que a mensagem de Cristo, a mensagem da doutrina espírita é: podemos viver melhor, devemos viver bem. A mensagem de Jesus tinha o objetivo único de ensinar os homens a viverem melhor, a viverem bem, a desejarem o bem a todos os homens, a todas as formas de vida aqui na Terra. E isso nos garante uma melhor vida futura. É isso que desejamos todos, não é? E com este desejo nós já estamos encerrando e hoje vamos fazer uma prece especial a todos os nossos antepassados. Agora será o momento do passe e durante o passe nós vamos então nos lembrar daqueles entes queridos, daqueles todos, nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, nossos familiares que já partiram. Vamos imaginar as mãos amorosas de Jesus sobre a cabeça de cada um deles. Vamos imaginar uma luz suave e serena emanando de nossos corações para todos os nossos entes queridos, lhes enviando as nossas boas vibrações de gratidão pela vida, por todos os erros, por todos os acertos de nossos entes queridos. Nós lhes agradecemos, para que os erros nos sirvam de lições. Lições de como não proceder, lições de tudo aquilo que não queremos fazer, lições de tudo que não desejamos. E por todo o bem que aprendemos com todos eles, mais gratos ainda nós somos. Aos nossos avós, aos nossos bisavós, que proporcionaram a vida de nossos pais. Agradecemos, pois a vida que vivemos hoje nos proporciona aprendermos um pouco mais, para que a vida futura que um dia teremos seja aquela vida feliz que tanto desejamos. Ao nosso Mestre Jesus, mais gratos ainda somos, por todos os ensinamentos que nos deixou enquanto homem encarnado aqui na Terra. Obrigada, Jesus. Obrigada a Deus pela vida. Obrigada a todos pela presença na noite de hoje. Que assim seja.